Fala pessoal, tudo bem? Hoje a análise vai ser sobre a Engie. Ela possui 816 milhões de ações, está no melhor segmento da bolsa, que é o novo mercado, e consequentemente possui 100% de tag along em suas ações. É um ponto que eu acabo não dando muita relevância aqui no canal, mas nesse caso da Engie eu gostaria de destacar é que ela possui 21,29% de free float, ou seja, das 816 milhões de ações, 21% dela está sendo negociado na Bolsa de Valores. O ideal é que esse número seja acima de 25% para dar liquidez ao papel. Não tem problema no caso da Engie, a Engie tem uma liquidez muito boa, mas é sempre importante vocês analisarem esse número dependendo da ação que vocês vão investir, para não ficar com uma ação que não tenha liquidez. Vamos fazer a análise então dela, né? Então em 2007 ela tinha um patrimônio de 2,8 bilhões e esse patrimônio foi crescendo, né, praticamente constantemente. Agora em 2018 fechou a 6 bilhões 321 milhões de reais. A receita líquida saiu de 3 bilhões em 2007, praticamente triplicou, atingindo agora em 2018 8,8 bilhões de reais. O EBITDA também muito forte, né? Tinha 1,9 em 2007 e agora em 2018 fechou por 4,3. E o lucro líquido era de 1 bilhão e agora fechou a 2,3 bilhões de reais. Você pode ver o lucro líquido, é um lucro que é sempre constante, né? Com pequenas variações para baixo e algumas mais fortes para cima. Ela não tem nenhum período com prejuízo, então isso é muito importante para um investidor de longo prazo e dá uma certa tranquilidade. E isso, consequentemente, vocês vão perceber em relação ao preço dela. Ela vai ter um preço um pouquinho caro, digamos assim, entre aspas, do que as outras empresas, porque ela passa essa certa tranquilidade para o investidor, acabando quase sendo uma empresa de renda fixa, digamos assim. Então ela acaba tendo o risco menor, ela tem que levantar o preço, dando então uma possibilidade de retorno menor para o investidor. Vamos fazer então a análise do fluxo de caixa livre, né? Nesses últimos 2 anos foram os únicos períodos que ela teve fluxo de caixa livre negativo. Então todos os outros anos o fluxo de caixa livre positivo e bem forte. Então não é um problema isso, né? Ela possui um caixa, ela gera um caixa muito bom. Provavelmente vou ter que entrar um pouco mais no detalhe nisso, caso eu decida investir, mas em relação a esse fluxo de caixa, praticamente 100% de chance de ter sido um investimento que ela deve ter feito agora recentemente por CAPEX. Então por isso que nesses últimos 2 anos, aí, 2017 e 2018, teve um valor aí de 2,8 bilhões de reais de fluxo de caixa negativo. Nada para se preocupar. Em relação ao caixa, né, ela tinha em 2007 800 milhões de reais em caixa e agora em 2018 ela fechou com 2,4 bilhões de reais. É um caixa crescente, também muito, muito robusto essa evolução. Agora um ponto que me incomoda nela é em relação à dívida bruta, né? Ela tinha uma dívida de 1,8 bilhões em 2007 e atingiu agora um valor de 9,7, quase 10 bilhões de reais. Essa dívida estava mais ou menos num patamar ali até 2016 na faixa de 3, 4 bilhões de reais. Nada muito para se preocupar, ainda mais que na época o patrimônio dela estava nessa casa também, entre 3 a 6 bilhões. Então dava até um certo conforto. Me incomoda um pouco esse valor de 2018 especificamente. Ela está com uma dívida bruta de 10 bilhões e possui um patrimônio de 6 ou uma receita líquida de 8. Não é nada neste momento, assim, a gente teria que se aprofundar, né, para tentar entender um pouco mais essa dívida bruta, mas é algo que você fazendo essa análise da dívida líquida, ela saiu num patamar de 2 bilhões, 3 bilhões, 1 bilhão ali, para 4,8 em 2017 de dívida líquida e 7,3 em 2018. De novo, né? Tem um ponto que é interessante também para a gente analisar. A gente também não pode só fazer essa análise fria, tem que levar em consideração que agora provavelmente ela está pegando uma dívida num momento com uma taxa de juros mais baixa, então a longo prazo talvez seja interessante. E novamente, eu não sou contra a dívida de forma alguma, só tem que saber se ela está bem balanceada em relação às outras informações contábeis, né, do balanço da empresa. Uma dívida provavelmente para ser investimento, isso é sempre muito importante para a empresa, mas sempre tem que ficar sabendo se ela não está extremamente alavancada. Vamos fazer então o valuation propriamente dito, né? A gente inicia com o ano de 2007, que é o primeiro ano que ela possui lucro líquido, e finaliza então com o ano de 2018.
Isso atinge, então, ela teve um crescimento no lucro líquido de 121%. Então, se você pegar o ano de 2018, 2.315, e dividir por esse 1.045, que é o lucro líquido de 2007, você vai atingir 121,53% de crescimento acumulado. Anualizando esse crescimento, você, então, consegue o número de 7,5%, que é nada mais que você pegar esse 1.045 e ficar acrescentando 7,5% ano a ano, e no final de 2018 você vai chegar nesse 2.315 bilhões de reais. Então, a gente aplicando o coeficiente de segurança, né? Então a gente pega aqui embaixo, a gente pega o resultado, o lucro líquido de 2018, que é 2.315 milhões, multiplica por esse crescimento anualizado, 7,5%, e ainda aplica um coeficiente de segurança de 50%. Ou seja, você projeta que a Engie vai então ter vai ter um lucro líquido em 2019 de 3,75%, ou seja, a metade desse 7,5%. Então, a minha estimativa, a minha projeção de lucro líquido para 2019 da Engie é de 2,4 bilhões de reais. Então, com isso, você multiplica esse valor de 2,4 bilhões pelo número mágico, né, que é 1 sobre a taxa Selic, e ainda aplica um coeficiente redutor de 25%. Divide isso tudo pela quantidade de ações da Engie, que é esses 816 bilhões de ações. 816 milhões de ações, perdão. Então atinge no valor de um valuation da Engie de praticamente R$ 34. Como ela está sendo negociada a R$ 41,16, ela estaria com um downside de 17,48%. Então, voltando àquele ponto que eu estava mencionando antes, né, do lucro líquido, que a empresa ela tem praticamente um relógio suíço que vai atingindo os valores corretinhos ali de lucro líquido, sempre subindo, evoluindo, ponto a ponto, sem ter nenhum momento de um resultado negativo, ou nem isso, não teve nenhum resultado, de repente caiu 400 milhões, ou teve um resultado muito inferior, não, o resultado dela sempre crescendo com uma certa constante, né, praticamente uma renda fixa. Isso faz com que os investidores prefiram pagar um pouco mais caro por ela, então ela tem sempre um preço um pouco mais alto, que é o mesmo caso da própria Ambev e outras empresas, a própria VEG, Ambev e Engie são empresas que, como são consideradas empresas muito boas de resultado, né, um resultado muito coerente, elas acabam sendo um pouco mais caras na negociação. Então, um ponto que você pode fazer aqui, análise, quando eu sempre faço esses 25%, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, esse 25% que é o segundo coeficiente de segurança, ele representa como se eu tivesse que investir na Engie somente se ela me desse um retorno desse 8,67%. Se ela não me dá um retorno de 8,67%, não valeria a pena eu investir na Engie. Então, se você acredita, não, eu prefiro ter um investimento numa empresa que me traz uma certa segurança, eu não preciso dessa necessidade de um valor tão alto, você pode abaixar aqui, por exemplo, para 15%. Então, você estaria aceitando um retorno de 7,65%. Ou mesmo se você quiser zerar esse valor, então daria um valor de 45,29%, que seria o 6,5% da Selic. Caso você fosse trocar ela por um tesouro direto, ela estaria mais barato neste momento, caso ela desse esse resultado aqui de 2.402. Além disso, vamos supor que você acredita que ela vai dar 7,5% de rendimento no ano que vem, não apenas a metade, você pode zerar esse valor aqui também novamente. Então ela teria um valuation de R$ 46,92, ou seja, um upside de 14%. De novo, a margem então de erro disso seria 14%, né? Caso que você investir no tesouro direto, você teria um rendimento, e se ela tiver esse lucro do ano de 2019, no caso zerando aquele valor de 2,5 praticamente bilhões de reais, você estaria então com 14% melhor do que o investimento na renda fixa no Tesouro Selic. Tá? Eu geralmente não faço isso, tá? Eu gosto de sempre utilizar esses dois valores, 50% e 25%,
Com algumas empresas eu até aceito baixar um pouco esse resultado aqui para 15%, mas mesmo assim para mim não atingiria o valor de investir na Engie. Então para mim ela não seria interessante fazer agora. Eu tenho outras empresas, na própria Equatorial e a Energias Brasil, dentro do meu quesito de ações de energia. Então, para mim, a Engie ainda está um pouco cara, mas é bom você ficar sempre de olho nela, porque não está muito distante do valuation dela, tá? Então, para mim, ela está com 17%, mas para você ela pode estar um valor um pouco mais próximo. Então, qualquer queda que aconteça curto prazo aí, pode surgir uma oportunidade bem forte em relação a essa empresa, que realmente ela é excelente, tirando esse ponto aqui atual da dívida bruta. Mas tirando isso, eu acho que é uma empresa excelente. A gente teria que ser interessante dar uma olhada um pouco mais nessa dívida bruta dela para entender um pouco de que tipo de dívida é. Mas, de novo, se tiver uma queda no curto prazo, talvez possa abrir uma grande oportunidade de comprar essa empresa. Então é isso, pessoal. Novamente, não deixe de se inscrever no canal aí, não deixe de botar os teus comentários, não deixe de curtir e não deixe de compartilhar com quem você acredita possa gostar desse tipo de vídeo. Grande abraço, tchau, tchau.